Olá, amigos! Vocês estão no treinamento de provas da FGV e agora a gente vai fazer mais uma prova da nossa sequência. É a prova Sudene Agente Administrativo, uma prova excelente, prova bastante complicada. E vamos começar. Nossa questão número 1. A prova já começa aí com uma questão de gramática, uma questão muito comum em concursos, né? Não só da FGV, mas como o nosso foco aqui é FGV, obviamente que a gente vai falar como é que isso vai cair na FGV. O que acontece? Essa questão aqui, na verdade, ela é uma questão que envolve dois assuntos. O assunto de pronome relativo e o assunto de regência. David, mas como é que pode envolver dois assuntos? Obviamente que sim. Por exemplo, assuntos como regência e crase são assuntos que caem de forma concomitante. Assuntos que vão envolver a oração adjetiva caem de forma concomitante com pontuação. E é muito comum você encontrar questões de pronome relativo que venham trabalhar o estudo da regência. O que isso quer dizer? Olha para cá. Quando eu falo assim, a crise a que o país assiste é muito grave. Quando você pega esse verbo assistir, tu sabes que o assistir, ele apresenta mais de uma regência. Ele pode aparecer como verbo transitivo direto, pode aparecer como verbo transitivo indireto, pode aparecer como verbo intransitivo. Nesta acepção, em que o verbo assistir apareceu no sentido de ver ou presenciar, a gramática normativa, ela determina que ele seja usado como verbo transitivo indireto. E por ser um verbo transitivo indireto, ele vai reger preposição. E esta preposição, que está sendo regida pelo verbo assistir, é a preposição a, que foi usada corretamente antes do pronome relativo que. A crise a que o país assiste é muito grave. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Beleza? Bom, se eu disser os remédios de que o Brasil necessita, eu estou diante aqui de um outro verbo transitivo indireto que rege a preposição. Só que neste caso, a preposição que é regida pelo verbo é a preposição de. Haja vista, quem necessita de alguma coisa. Como quem necessita de alguma coisa, a preposição de foi pedida pelo verbo necessitar e por esse motivo ela foi usada diante do pronome relativo. Ou seja, a frase também está correta, então ela não será a nossa resposta. É super importante você visualizar que o que está sendo abordado aqui mesmo, embora ele tenha cobrado o pronome relativo, é o assunto de regência, que inclusive ele deixou claro aqui na questão. Mas vamos lá. Os problemas com que nos deparamos, aqui a gente tem o verbo deparar-se, que é um verbo também transitivo indireto. E rege, sendo assim, uma preposição. Quem se depara com alguma coisa. A preposição com foi regida pelo verbo e, consequentemente, ela vai ser usada aqui diante do pronome relativo. E é por esse motivo que, como está certo, ela também não será a resposta. Letra D. Os argumentos aqui nos opomos. Quem se opõe a alguma coisa. É outro verbo transitivo indireto. Também rege preposição. E a preposição que foi regida foi a preposição a. Quem se opõe a alguma coisa. Tranquilos? Vamos lá? E a resposta, então, vai ser a letra E. Por que a letra E apresenta erro? Neste caso, a gente tem o verbo sugerir. E o verbo sugerir é um verbo transitivo direto. E por ser transitivo direto, ele não rege preposição. E como ele não rege preposição, a preposição não será usada aqui. E o certo, então, é você falar, as soluções que sugerimos não foram aceitas. Perfeito? Bom, a resposta é a letra E. Só que a partir dessa questão, a gente pode buscar diversos outras teorias que também podem ser exploradas em concurso. Uma delas, por exemplo, se ele te sugere aqui a substituição do pronome relativo que pelo pronome relativo qual. Eu vou te dar aqui um exemplo, não vou nem apagar o quadro, para você ficar tranquilo. Olha só. Se eu pego uma frase e falo assim, a matéria que estudei, a matéria aqui estudei, é difícil. Se eu chegar aqui e falar,
a matéria que me referi é difícil. O que vai acontecer? Você está diante de dois verbos. É o verbo estudar, que é um verbo transitivo direto, e o verbo referir-se, que é um verbo transitivo indireto. Este verbo, ele não rege preposição. Quando a gente pega a matéria que estudei, quem estuda, estuda alguma coisa. Como esse verbo daqui é transitivo direto, ele não rege preposição, eu não tenho que usar diante desse pronome relativo. Em contrapartida, quando eu falo a matéria que me referi, quem se refere a. A preposição a foi pedida aqui para eu usar diante do pronome relativo que. Tranquilos? Mas, reparem, a preposição que aqui está, ela não aparece do nada. A preposição que a gente tem aqui é uma preposição que foi regida pelo verbo. Aí o aluno pergunta, pô, Denis, mas se eu não colocar a preposição, eu entendo. Perfeito. Só que você é obrigado a colocar, senão você vai cometer um erro de regência. Aí, o que vai acontecer? Eu vou substituir o pronome relativo que pelo pronome relativo qual. Quando eu fizer esta substituição, o que eu tenho que saber? O pronome relativo qual, ele tem que ser usado necessariamente com um artigo. Então aqui o que eu teria que falar? A matéria a qual estudei. Mas cabe a você perceber que este a que aparece aqui, ele não apresenta a mesma classe gramatical que tem este a. Por quê? Aqui a gente tem uma preposição que foi regida pelo verbo, em contrapartida, aqui eu tenho um artigo, que tem que acompanhar o pronome relativo qual. Beleza? Tá aqui. Aí, vamos supor que no segundo caso, eu tenha que usar o pronome relativo qual. Quando eu usar o pronome relativo qual, o artigo será obrigatório. Aí eu cheguei aqui e usei o artigo. Só que diferente do exemplo de cima, agora comparem este uso com este uso. Diferente do exemplo de cima, que a gente tem um verbo transitivo direto, aqui embaixo a gente tem um verbo transitivo indireto. Ou seja, embora eu tenha artigo nos dois, no segundo caso, além do artigo, eu tenho uma preposição. E quando eu falo que eu tenho preposição mais artigo, eu sou obrigado a usar o acento grave indicativo de crase. Ou seja, você tem que tomar cuidado, porque se ele pedisse para você substituir o a que pelo a qual, sem que o acento indicativo de crase fosse usado, essa frase estaria errada. Ah, mas por que motivo? Porque diante do pronome relativo qual, eu sou obrigado a usar o artigo. Se o verbo rege a preposição a, eu tenho preposição mais artigo e, consequentemente, eu tenho acento grave indicativo de crase. Beleza, rapaziada? Tranquilos? Show de bola. Agora, outra coisa. Vamos lá. Anota o BS aí. O pronome relativo sempre introduz uma oração subordinada adjetiva. O pronome relativo sempre introduz uma oração subordinada adjetiva. Eu vou colocar aqui para vocês. Bom, vamos lá. Se eu falar assim, teus filhos que são bonitos serão fotografados. Usei essa frase aqui 2 vezes. Aí, neste caso aqui embaixo, eu vou usar um pronome relativo. Quando eu usar o pronome relativo, eu vou ter certeza de quê? De que usando o pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada adjetiva. E por ter uma oração subordinada adjetiva, o aluno vai perguntar assim, na verdade, quando ele olhar as duas frases, David, poxa, ali eu vejo a mesma frase, copiando 2 vezes. Pô, as frases são idênticas. Isso, eu coloquei isso de forma proposital. Só que agora a gente vai fazer uma diferença entre elas. Qual é a diferença? Quando a gente fala da oração subordinada adjetiva,
ela pode se dividir em duas. Ela pode ser analisada como adjetiva restritiva e pode ser analisada como adjetiva explicativa. Isso faz com que haja mudanças significativas. Por quê? Na oração subordinada adjetiva explicativa, vocês vão colocar assim: obrigatoriamente será isolada. Oração subordinada adjetiva explicativa, obrigatoriamente será isolada. Oração subordinada adjetiva restritiva não será isolada. Vírgula. No entanto, poder-se-á usar uma vírgula. No entanto, poder-se-á usar uma vírgula no final da oração subordinada adjetiva restritiva. Olha só. Você encontrou uma questão dessa em prova. É muito comum, quando essa questão aparece, o examinador cobrar algo falando da pontuação. Fazer perguntas do tipo: em que opção que a retirada da pontuação acarreta alteração de sentido? Você, quando chega aqui e observar essas duas frases, eu expliquei o seguinte: a oração subordinada adjetiva, quando for explicativa, ela tem que ser isolada. Então eu vou chegar aqui e vou isolar esta oração. Quando eu isolo a oração, ela necessariamente será analisada como adjetiva explicativa. No entanto, se a oração adjetiva não for isolada, ela vai ser classificada como oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza. Agora, logicamente, que como uma é analisada como restritiva e a outra analisada como explicativa, os sentidos são diferentes. Ou seja, se eu chegar aqui e falo: teus filhos, que são bonitos, serão fotografados. Se ela tem que ser analisada como restritiva, o que eu sou obrigado a dizer? Que não são todos que serão fotografados. Somente os que são bonitos. Por quê? Eu sou obrigado a analisar como adjetiva restritiva. Porém, quando eu pego esta oração aqui embaixo, que eu isolo, ela vai ser classificada como oração subordinada adjetiva explicativa. E ela sendo oração subordinada adjetiva explicativa, ela não será analisada com o mesmo sentido aqui de cima. Por quê? Na restrição, o que a gente tem na restrição? Entrada restrita a funcionários. Somente funcionários que entram. Entrada restrita a professores. Somente professores que entram. Então, teus filhos que são bonitos serão fotografados. Somente os que são bonitos. Nesta frase aqui, como ela foi analisada como adjetiva explicativa, não haverá restrição. Se não haverá restrição, o que eu sou obrigado a dizer? Todos são bonitos. Aí se eu disser que todos são bonitos, eu já não estou restringindo. E por esse motivo, o sentido vai ser diferente. Aí na hora que você encontrar uma questão dessa em prova, provavelmente, isso caindo, o que o examinador vai dizer? Vai te perguntar: marque a opção em que as vírgulas podem ser retiradas sem que haja prejuízo para a correção gramatical e para a coerência textual. Aí o cara te dá 5 opções pontuadas e pergunta a você em qual que a pontuação será retirada sem causar prejuízo. Eu não vou poder marcar isso daqui como resposta. Por quê? A oração subordinada adjetiva explicativa ela tem que ser isolada. Quando a pontuação for retirada, necessariamente a pontuação vai fazer com que o sentido seja diferente. Então coloque na sua cabeça uma coisa: oração adjetiva explicativa tem um sentido, oração adjetiva restritiva tem outro. Se você encontra uma oração subordinada adjetiva explicativa, ela tem que ser isolada necessariamente. Em que situação que a retirada da pontuação acarretará mudança de sentido? Sempre, 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 sempre. Beleza? Então cuidado, porque essa questão ela pode cair muito na parte de pontuação. Aí você pergunta: David, por que motivo que você está explicando isso aqui? Porque nessa questão que vocês fizeram, embora vocês não tenham percebido, eu acredito que a maioria não percebeu, vocês estão diante de 5 opções que são representadas com orações subordinadas adjetivas restritivas e ele usou uma vírgula aqui, ó.
Por quê? A vírgula pode ser usada no final da oração adjetiva restritiva. E se você é concurseiro, você não está acostumado a analisar esse tipo de raciocínio em outras provas, em outros concursos, como o CESP, como o FCC. Vocês encontram sempre o quê? A oração adjetiva explicativa isolada e a oração restritiva sem aparecer isolada. Perfeito. Só que existem diversos e diversos gramáticos que possibilitam, por questões de clareza, que uma oração subordinada adjetiva restritiva, ela possa ter a pontuação sendo usada no fim, como aconteceu aqui. Ah, mas ela não está isolada? Não, eu não estou isolando. Eu só isolo a oração adjetiva neste caso, porque eu usei a vírgula antes e a vírgula depois. Estas vírgulas foram usadas para isolar isso daqui. Porém, quando eu usei esta vírgula, eu só usei por questões de clareza. Mas aí você também pode notar aqui, tá? Esta vírgula aqui, ela é facultativa. Ela é uma vírgula facultativa, ou seja, ela pode ser usada ou retirada sem que haja prejuízo. Tranquilos? Agora, só voltando aqui para a questão número 1. Perdão. Apertem pausa aí para que vocês possam copiar. Vai lá. Reparem. A crise aqui assiste o país. Essa oração não está sendo introduzida pelo pronome relativo? Então, ela é uma oração adjetiva. O mesmo raciocínio em todas as opções. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Mesmo raciocínio em todas as opções. Tudo representado com oração adjetiva. E reparem vocês que, para eu afirmar isto, só houve a necessidade de perceber que existe o pronome relativo, tá? Não há possibilidade alguma de você falar, David, eu vi um pronome relativo sem que eu tenha visto uma oração subordinada adjetiva. Não existe. Existem orações subordinadas adjetivas nas 5 opções. Em todas, o examinador colocou como restritivas. Então, por esse motivo, ele optou por usar a vírgula aqui, tá vendo? Ele tem essa possibilidade, embora não seja obrigatória, a vírgula pode ser usada no final da oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Então vamos que vamos. Partindo para a questão de número 2. Vamos lá. 2. Ao dizer que a crise que o país atravessa tem 3 componentes articulados, o autor do texto quer dizer que tais componentes o quê? Logicamente, essa daí é muito tranquila mesmo. A resposta é a letra A. Estão interligadas. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, para que vocês tenham noção. Vamos lá. Logo no começo ele fala assim: a crise que o país atravessa, desde a eclosão dos primeiros protestos contra o aumento das passagens de ônibus, tem 3 componentes articulados. Ele mesmo já colocou aí. A sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade. 2. A sociedade quer o fim da impunidade, pois está cansada de não sei o quê. A sociedade quer estabilidade econômica. Ou seja, lógico e evidente que eles estão interligados. E a resposta por esse motivo é a letra A, de amor. 3. Vamos lá. A sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade. Assinale a alternativa que indica o comentário correto sobre os componentes dessa frase. Vamos ver lá? Letra A. Na forma em que a frase está escrita, o adjunta de nominal de qualidade se refere não só à educação, mas também à saúde e transporte. E justamente essa é a resposta. Vamos dar uma olhada lá? O que a sociedade quer que tenha qualidade? Ela quer somente educação? Não. Ela quer transporte de qualidade, ela quer saúde de qualidade e educação de qualidade. Logicamente que não fazer a repetição é para que estabeleça um melhor processo de coesão, uma melhor organização da frase. Não há necessidade de o cara falar quer transporte de qualidade, saúde de qualidade, educação de qualidade. Não. Como os 3 receberão a mesma ideia imposta pelo adjunta de nominal, não há necessidade de fazer tal repetição. Então, quer transporte, saúde e educação de qualidade. De qualidade se refere aos 3. Por esse motivo, a resposta é a letra A. B. Para que o adjunta de nominal de qualidade se referisse a todos os 3 substantivos, era necessário que ele fosse escrito antes de todos eles. Não é necessário. Por quê?
porque senão você vai ter um problema de coesão. Você vai fazer repetições desnecessárias. Então, a letra B realmente está fora. C. Para que o adjunto adnominal se referisse claramente a todos os três substantivos, era indispensável que qualidade estivesse no plural. Ridículo. Transporte, saúde e educação de qualidades. Não. Somente... isso quer dizer, isso aí não tem absolutamente nada a ver com o que ele falou. Letra C está fora. D. Na forma que está grafada, o adjunto de qualidade se refere exclusivamente ao último dos três substantivos. Errado. A transposição da frase para a voz passiva acabaria com todos os problemas da expressão. Não. Se quisesse passar para a voz passiva essa frase, o que você teria que fazer? Ó, analisando sintaticamente a frase, eu teria isso daqui. Ó. A sociedade é o sujeito, quer é um verbo transitivo direto, e o objeto direto é tudo que sobrou aqui. Ó. Transporte, saúde, educação de qualidade. Tudo isso daqui seria o meu objeto direto. Aí, neste caso, o sujeito, que é a sociedade, é o responsável pela ação existente na frase. É a sociedade que quer. E por esse motivo, se o sujeito é o praticante da ação verbal, a frase se encontra na voz ativa. Beleza? Aí, eu quero fazer a voz passiva dessa frase. Se eu fizer a voz passiva dessa frase, como é que eu vou falar? Transporte, saúde e educação de qualidade, eu vou transformar aquilo dali em sujeito. Só que todo segmento, ele vai ser transformado em sujeito. E aí o que vai acontecer? Você não vai desfazer uma confusão que na verdade não existe e não vai alterar em nada. Você pega uma frase e fala assim, eu comprei um livro de matemática. Ah, eu quero fazer a voz passiva. O que vai acontecer? Um objeto direto vai virar sujeito. Eu comprei um livro de qualidade foi comprado por mim. Nada vai mudar. Ou seja, a única coisa que vai fazer diferente aqui é que o objeto direto vai passar a ter a função sintática de sujeito. Agora, não existe confusão e quando você fizer a voz passiva, como ele sugeriu aí, acabaria com todos os problemas de expressão. Não existe problema. Vai acabar com que problema se não tem problema? Lógico que a letra E, ela também está fora. Tranquilos, amigos, vamos que vamos. 4. Assinale a alternativa em que a identificação do valor semântico do conectivo sublinhado está incorreta. Vamos lá. A crise que o país atravessa desde a eclosão dos primeiros protestos, ele diz que indica tempo. É óbvio que indica tempo, só que ele quer que você marque a opção em que a identificação foi feita de forma incorreta. Ali indica tempo, então está certinho. B. A sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade, pois ela paga cara por isso. Bom, esse pois que está aqui, ele tem valor de explicação. Então, a errada é justamente a letra B. Vamos confirmar e eu volto para fazer uma explicação a respeito do pois, tá? Vamos lá, letra C. Continuam usando aviões da FAB para passear. Finalidade. A preposição para diante do infinitivo, usada para indicação de finalidade. Certíssimo. D. Ocupando cargos ou lideranças ou participando de comissões de congresso. Indica uma alternância. Certíssimo também. Já que não há discurso ou propaganda que camufle a corrosão do poder, causa, certo, também. Aí a gente vai abrir aqui um comentário a respeito do pois. Ele disse que a conjunção pois ali, a afirmativa que ele fez, que ela indicava uma conclusão. E por esse motivo ela está errada, porque a ideia que tem ali é uma ideia de explicação. David, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Mas o pois pode ser uma conjunção conclusiva? Sim. Só que para que o pois seja uma conjunção conclusiva, a conjunção tem que aparecer, anota aí o BS. O pois só será conjunção conclusiva quando aparecer após
após o verbo da oração a que pertence. E aí eu vou te dar aqui um exemplo para ficar bonito. Vou colocar aqui, ó. Vem aqui. Peguei aqui e analisei a conjunção pois, tá? E coloquei em 3 frases. Passou no concurso, pois. Bom, vamos lá. Quando a conjunção pois aparecer antes do verbo, como aqui vocês estão vendo, ela pode ter valor causal, pode ter valor explicativo. Neste caso aqui, quando você fala, ele estudou muito, pois passou no concurso, este pois daqui tem valor explicativo. Beleza? Ponto. Pois passou no concurso, um valor explicativo. Agora, quando eu peguei a frase baixo, observe, ele estudou muito, passou o pois no concurso, eu usei o pois após o verbo da oração a que ele pertence. Ele pertence à segunda oração, e eu usei o pois após o verbo da oração que pertence, tanto aqui quanto aqui. Quando a conjunção pois estiver após o verbo da oração que pertence, ela vai ter necessariamente valor conclusivo. Então aqui você pode confirmar isso. É o valor conclusivo. E aqui embaixo também é o valor conclusivo. Só que esse valor conclusivo, ele pode aparecer de 2 formas diferentes. Após o verbo, mas pode estar logo após, como apareceu aqui, ou ele pode estar no final da oração, como aqui foi colocado. Em ambos os casos, a pontuação será obrigatória. Se for após o verbo e estiver no meio da oração, entre vírgulas. Se aparecer no final do período, aí você vai ter a vírgula e o ponto. Mas a condição para que seja uma conjunção conclusiva, logicamente falando do pois, é aparecer após o verbo da oração a que pertence. Fui claro? Beleza? Então, fomos. Pausa para vocês copiarem. Vai lá. 5. A sociedade quer transporte, saúde e educação de qualidade, pois ela paga caro por isso, por meio de impostos, e não recebe em troca serviços públicos à altura. Simples assim. A sociedade não pediu nas ruas reforma política, nem plebiscito para eliminar suplente do Senado, de senador. O que a sociedade quer é uma coisa simples. A sociedade paga imposto, o imposto é absurdamente muito caro, salvo engano, é o segundo mais caro do mundo. E o transporte coletivo é uma porcaria, a saúde pública é uma porcaria, a educação pública é uma porcaria. Então a sociedade, ela foi às ruas simplesmente para pedir o quê? O que já é direito dela. Por ela pagar um imposto, inclusive um imposto tão caro, ela tem direito a ter, à mesma altura, um transporte coletivo, uma educação de qualidade e uma saúde de qualidade. É só isso que ela quer. Ela não foi à rua para pedir reforma política. Aí ele vai falar, com esse segmento do texto, o autor defende a ideia de que as passeatas sofreram desvios por conta de grupos políticos. Tem alguma coisa a ver com o que ele está dizendo lá? Não. Os motivos que geraram os protestos de rua vão muito além da simples solicitação de melhoria nos transportes públicos. Não. A sociedade deseja simplesmente a realização do óbvio, ou seja, serviços públicos à altura dos impostos pagos. É só isso que a sociedade quer. A sociedade está indo para a rua, é claro que existem lá os black blocs, existem lá os quizumbeiros, mas a gente sabe que isso representa aí 5%, 3% dos manifestantes. E, na verdade, grande parte desses black blocs são pessoas patrocinadas por partidos políticos da esquerda que colocam os caras na rua, recrutando aí os caras na rua. A gente viu aí já diversas situações
em que cinegrafistas morrem, recebem bombas na cabeça, e aí, enfim. Isso é para causar aquele tumulto. Mas a sociedade, na verdade, ela está cansada. Ela chegou um momento que ela está de saco cheio. Porra, paga um imposto caro pra cacete e recebe um transporte, uma saúde, uma educação horrorosa. Então ela está indo para a rua para poder brigar pelo óbvio, ou seja, aquilo que é direito dela. Eu vou continuar pagando imposto alto, como eu pago, mas eu também quero uma educação, um transporte, uma saúde que seja a mesma altura, ou seja, seja compatível com aquilo que eu pago, que é uma coisa muito cara. Ou seja, ela foi à rua para pedir a realização do óbvio. A resposta é a letra C de casa. Tranquilidade, vamos que vamos.